Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos iniciar a gravação de mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos fazer a 41ª gravação de estudo e vamos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos relata sobre a história de Jacó, né? Já que Deus se declara o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós vamos entender um pouquinho, fazer a leitura um pouquinho sobre as passagens bíblicas, né? Algumas passagens bíblicas que falam da história deste homem Jacó. E para iniciar a leitura, hoje nós vamos iniciar no livro de Gênesis, capítulo 25, e vamos fazer a leitura do versículo 27 ao 34. Gênesis 25, 27 ao 34. Lembrando que nos estudos, né, nos dois estudos anteriores, nós fizemos o estudo 39º gravando sobre a história de Abraão, o 40º falando sobre a história de Isaac e agora o 41º falando da história de Jacó. Então, fazendo a leitura, Gênesis capítulo 25, versículo do 27 ao 34 nos diz: E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Édom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então aqui a gente vê o início da história, né? Um pouco do início, na verdade, da história de Jacó, porque na história de Isaac a gente já leu um pouquinho sobre o nascimento desses dois homens, que foi Esaú e Jacó, né? A gente vê que Esaú, esses dois homens, eles vieram de uma gestação de gêmeos, né? E Esaú, ele nasce primeiro e Jacó nasce em seguida, né? E quando ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E se eu posso falar uma coisa, assim, uma palavra, né, que define, que dá para definir Jacó, é a visão que ele tem daquilo que é importante, né? Eu vejo a história de Jacó como um homem realmente de visão. E ele sabia o que era importante. Então, começando nessa leitura que a gente faz hoje, a gente vê que como Esaú nasceu primeiro, ele se tornou primogênito. E Esaú, ele não conhecia a importância da primogenitura. E Jacó, de certo modo, ele conhecia, né? Então, a gente vê que quando Esaú, ele chega de uma caça que ele saiu para fazer, e ele chega em casa com fome, e Jacó tinha acabado de cozer lá, né, um alimento, Jacó aproveita a oportunidade que Esaú está pedindo um pouquinho do seu guisado, da sua comida, para pedir aquilo que ele acreditava ser importante, que era a primogenitura do irmão. E o irmão, ele não tinha visão nenhuma, por não ter visão nenhuma de coisas que são importantes, ele disse que para que servia aquela primogenitura para ele. Então ele acaba vendendo realmente a primogenitura, o direito de primogênito dele para Jacó, né? E assim acaba vendendo por um prato de comida. Então é a palavra que define assim a história de Jacó, é visão. Realmente ele era um homem visionário e ele sabia aquilo que realmente importava. Nós vamos agora para o capítulo 27 desse mesmo livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 27. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 46. A história de Jacó nos traz um punhado bom de leituras, né, de alguns capítulos. Então vamos lá, Gênesis capítulo 27, fazendo leitura do versículo 1 ao 46, nos diz assim: E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui.
E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e trazemos. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú.
Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, licença, e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Então a gente vê como aconteceu, né, a bênção que Isaque iria dar aos seus filhos, né? E ele tinha uma bênção especial reservada para o seu primogênito, que por nascimento, a bênção da primogenitura deveria ter sido dada a Esaú, né? Por nascimento, mas por merecimento ou por justiça, a bênção foi dada a Jacó. E essa história é interessante porque a primeira vez que eu li, eu achei muito injusto, né, o que Jacó fez para receber a bênção de primogênito, né, como ele enganou seu pai. Mas depois de ler e reler em alguns bons momentos, né, e fazer muita oração para Deus me trazer compreensão espiritual, eu consegui realmente compreender no final que o que Jacó fez, né, através de enganar seu pai, se dizendo ser Esaú, foi na verdade algo que aconteceu por direito e justiça, porque no início desse estudo a gente leu que Esaú ele tinha vendido a sua primogenitura para Jacó, né? Então, por justiça, e por merecimento, quem deveria realmente receber a bênção de primogênito era Jacó e não Esaú, porque Esaú ele fez pouco caso de sua primogenitura, vendendo-a por um prato de comida a seu irmão, certo? Então, assim a Bíblia deixa descrito, né, uma parte da história de Jacó, que ele acabou recebendo a bênção de primogênito, né, de uma forma assim que enganando o seu pai, né, que não é certo diante dos olhos do Senhor fazer esses enganos, mas a gente sabe que se não fosse dessa forma, o próprio Jacó era que ia sofrer injustiça, pois ele não ia receber a bênção de primogenitura. E a gente vê que tudo que era das maiores bênçãos, né, Isaac ele lança sobre o seu filho primogênito, acreditando ele que era Esaú, só que na verdade era Jacó. E quando o Esaú vem cobrar do seu pai a bênção, né, para ele, seu pai diz: Mas tudo que era de bênção eu já dei para seu irmão, né, que veio aqui e me enganou. Então a gente vê que se Esaú não tivesse usado dessa artimanha, se Jacó não tivesse usado dessa artimanha para receber as bênçãos de primogenitura, na verdade aquilo que era dele, né, não ia vir para ele, porque Esaú era quem ia receber todas as bênçãos, só que Esaú foi aquele que se desfez de sua primogenitura, né. Então, vamos continuar agora a leitura. Nesse mesmo livro de Gênesis, vamos para o capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 22, que nos diz assim:
Desculpa, era para ler até... Peraí, voltando um pouquinho. Gênesis capítulo 27. A gente leu só até o capítulo... Gênesis 27. A gente leu só até o capítulo 41. O versículo 41, mas é até o 46. Então, vamos lá, continuando. Gênesis 27, do 42 ao 46. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos, no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar mulher das filhas de Hete, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então a gente vê que depois que Esaú descobre que ele tinha sido enganado, e perdeu sua bênção de primogênito, porque ele acha que ele tinha sido enganado por seu irmão, só que na verdade era algo que ele realmente já tinha vendido para o seu irmão, tinha feito pouco caso. Mas depois que ele descobre que Jacó foi lá pegar a bênção, que ele ainda acreditava ser dele de direito, ele maquina, e pretende em sua mente matar seu irmão. Então a mãe desses dois homens, ela fica sabendo disso e acaba pedindo para que Jacó ele vá embora, de lá de onde ele está. Vamos agora sim para o livro de Gênesis, capítulo 28, fazer a leitura do versículo 1 ao 22, que diz assim: Isaque chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou pedra que tinha posto por seu travesseiro. E tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Continuando a leitura lá no capítulo 29, Gênesis capítulo 29. Aí só um momentinho. Gênesis capítulo 29, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 31, que nos diz assim: Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou e levou-o à sua casa, e ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel?
por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Deixa eu só baixar um pouquinho. E Jacó fez assim. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o nome Ruben. Né? E a gente vai ter isso até o versículo 31, na verdade. Porque é quando a gente vê que Raquel era uma mulher estéril. Né? Então aqui a gente também continua a ver um pouquinho da história de Jacó, quando Jacó ele tem o encontro com sua esposa, né, que era aquela mulher que ele realmente tinha ido buscar para ser esposa dele. Só que a gente vê que como esse homem, Raquel, ele enganou seu pai lá atrás para conseguir a bênção da primogenitura, né? Não que fosse errado ele receber a bênção da primogenitura, né? Mas ele usou de um modo de engano para receber essa bênção. A gente vê como acontece na vida dele cá na frente também, que quando ele serve 7 anos, né, por ter a mulher que ele tinha escolhido como esposa, para poder ter a liberdade de se casar com ela, após os 7 anos a gente vê que ele é enganado por seu sogro, né? E ele acaba recebendo uma mulher que ele não queria, que era a irmã da mulher que ele realmente queria de verdade. E depois ele precisa servir mais 7 anos a esse homem para conseguir, né, se tornar esposo de Raquel, que era realmente a mulher que ele amava, né? E a gente vê que como a história, assim como a história de Abraão e assim como a história de Isaac, na história de Jacó também, aquela esposa que ele ama, né? Aquela esposa por qual ele estava servindo ali para tê-la, ele também consegue essa esposa, só que essa esposa é uma mulher estéril, né? Então a gente vê na história desses 3 homens, né, a esterilidade se cumprindo. Vamos lá agora para o capítulo 30 desse mesmo livro de Gênesis, Gênesis capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura do versículo 22 ao 26, que nos diz assim. Gênesis capítulo 30, 22 ao 26. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. E vamos agora para o capítulo 31, Gênesis capítulo 31. Fazer a leitura do versículo 3 ao 7, que nos diz assim. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. E lendo do versículo 35, capítulo 35, na verdade, Gênesis capítulo 35, nós vamos fazer a leitura do versículo 9 ao 12, que nos diz assim. Gênesis 35, 9 ao 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Então, a história de Abraão, a gente vê que, né, no finalzinho da história de Jacó, a gente vê que Deus ele transforma o nome de Jacó em Israel, né? E é daí que vem, dessa descendência, né, dos que vêm de Abraão, Isaque e Jacó, que vem a descendência do povo de Israel, né? Porque a gente sabe que é o povo de Israel, que é o povo selado para vida eterna. E antes, o povo de Israel era só aquele povo, né, que estava ali concentrado em um local geográfico e que vinha realmente dessa descendência, dessa descendência de nascimento de Abraão, Isaque e Jacó, né? Só que hoje a gente vê que graças à esperança que temos em Jesus Cristo, o povo de Israel se torna todo aquele povo que conhece da verdade da palavra de Deus, se converte ao Senhor nosso Deus, né? E decide, tem por escolha de vida, né, por decisão de vida, servir fielmente aquilo que a palavra de Deus orienta, certo? Então, como Deus ele se declara o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né, como assim está escrito lá no livro de Mateus. Eu vou pegar aqui na Bíblia para a gente ler Mateus capítulo 32, se eu não me engano, deixa eu ver, Mateus capítulo 32, não, capítulo 22 e versículo 32, Mateus capítulo 22, e o versículo é o 32, que nos diz assim, Mateus 22, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, né? Então a gente vê aqui uma passagem bíblica, como eu já tinha falado no início do estudo falando sobre Abraão, que Deus, o próprio Deus, ele se declara Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, né? Então, por isso que eu passei, porque em outras passagens bíblicas existe essa mesma escrita, né? Da declaração de Deus dizendo que era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso que eu passei esses 3 últimos estudos, né, falando sobre um pouco da história de Abraão, um pouco da história de Isaque e um pouco da história de Jacó. E eu gosto de relembrar que esses 3 homens, né, todos os 3 tiveram mulheres estéreis, ou seja, eles tinham a improbabilidade, né, de serem aqueles que iriam iniciar a descendência grandiosa do povo de Deus, porque eles casaram com mulheres que não podiam gerar, né? Então, na improbabilidade, Deus, através do seu grandioso poder, né, ele vem e age abrindo a madre de todas essas mulheres, tanto da mulher de Abraão, como da mulher de Isaque, como da mulher de Jacó, certo? E é interessante a gente olhar que a descendência do povo de Deus, porque assim, Abraão, ele teve outro filho, mas não foi um filho que ele teve com a esposa dele, que era Sara, certo? Isaque, ele teve outro filho, que a gente vê que foi Esaú, né, que nasceu lá junto com Jacó. Só que a descendência dele, né, do povo de Israel, veio através de Jacó. E Jacó, né, ele se casou com outras mulheres, só que quando a gente continua a ler da história de Jacó também, a gente vê que o filho realmente que continua a levar, né, da história de Deus na Bíblia, é o filho daquele que ele teve realmente como esposa, que era Raquel. Só que a partir da descendência de Israel, né, a gente sabe que também vem a descendência a partir de 12 tribos, né, porque Israel, que é Jacó, né, da história que nós estamos lendo hoje, ele teve 12 filhos, só que os 12 filhos não foram dessa esposa dele, Raquel, né, que era aquela mulher que ele tinha se apaixonado. Ele se relacionou com sua outra esposa, que foi Lia também, assim como teve relações com as concubinas, né, com aquelas servas de suas esposas, na verdade. E ele gerou tanto de Lia como de Raquel, como dessas 2 outras servas. E dessa descendência veio lá as 12
tribos de Israel, certo? Mas quando a gente continua a ler da história, né, a gente vê que depois de Jacó, continua uma linda história através da história de José, que foi o filho realmente que veio lá da esposa oficial, digamos assim, de Jacó, que foi Raquel, certo? Então, a história de Jacó, a gente termina ela por aqui, né? E os estudos, a gente finaliza no 42º, na 42ª gravação de estudo, que será o último estudo, certo? Então, depois desse aqui, nós teremos a gravação de mais um estudo apenas, e é onde eu finalizo os estudos bíblicos que são feitos tanto para gravações de estudo, como aqueles que eu passo, né, de casa em casa. Eu sempre costumo finalizar a partir desse 42º estudo, certo? Então, como eu já havia falado, as leituras de hoje e a leitura, né, e as formas de dialogar sobre as passagens que foram lidas hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima gravação. Um grande abraço e fica com Deus.